E aí, meu caro? E aí, Felipe, boa noite, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo jóia? Certinho. Como é que você tá? Tudo bem, estamos bem, graças a Deus aí, né? Em casa, né? Nessa quarentena aí, aproveitando para dar uma atualizada nos conhecimentos, sempre, né? E aí, vamos começar aí a falar sobre as árvores no meio urbano, cara. Eu acho que semana passada a gente falou com o Flávio, né? A gente falou um pouco sobre a questão da gestão de poda, gestão de resíduos, compostagem. E acho que hoje seria legal se a gente falasse um pouco sobre o dia a dia aí do trabalho mesmo de um arborista na questão da manutenção das árvores, né? Não só da poda, mas o que faz uma árvore ter sucesso no meio urbano, quais são os fatores mais importantes aí de Uhum. as árvores levam a morrer, né? Toda essa questão eu acho que é importante a gente falar. Conta aí um pouco do seu Legal. trabalho pra gente, cara. Não, beleza, né? Me apresentar aqui, eu sou o Gustavo, né? Sou biólogo, né? Assim como o Felipe, né? Tenho mestrado em engenharia agrícola, fazendo doutorado agora, né? Na área de influência do vento, na Copa, né? Mudei um pouquinho. No meu mestrado foi com propriedades mecânicas de galho, né? Para entender como é que se comportava aquilo mecanicamente. E agora vamos estudar o perfil e a influência do vento, né? Diversas árvores aí. E é interessante para o risco de queda, né? E sou certificado pela ISA há 6 anos, né? Sou desde 2014, e trabalho já com árvores urbanas, né? Desde 2010, né? Na parte de manejo, como falei, já passei por um tempo com plantio, enfim, conheço toda a cadeia. E falando Legal. do trabalho do arborista, né? Assim como o produtor rural, né, que tem que entregar o seu produto, uma fruta ou uma verdura, né? Qual é o produto do arborista, né? O que o arborista, como que a gente vê que o nosso trabalho é eficiente? A gente vende sombra, né? Como assim sombra? Cobertura de copa. Quanto a árvore tiver com uma copa bem bonita, fazendo bastante sombra, é que a gente está fazendo um trabalho legal. Por que isso? Com uma boa área de copa, a árvore vai estar entregando o máximo que ela pode para a gente dos serviços ambientais, né? Retenção de partículas, retenção de chuva, né? Evitando enchente, a produção de oxigênio, controle do microclima, tudo isso, né? Então a gente costuma falar que o trabalho, o produto final do arborista é entregar a sombra, né? Uma árvore com uma boa área de copa. E É, no nosso tempo, pode falar. mas muitas vezes isso não acontece, né? E as pessoas costumam reclamar muito de árvore em frente de casa e ter problema nas árvores, né? Isso. Né? É, muito é cultural, né? Das pessoas falar a árvore faz sujeira, né? A árvore está poluindo, causando conflito com vizinhos, né? Isso é bastante comum no dia a dia. E também é da nossa parte, do nosso trabalho, está conscientizando, né? Está falando da importância, do benefício que aquela árvore está ali, né? De quanto serviço ela vem prestando, né? Conservação do asfalto, tudo isso, né? Melhora do clima, né? Agora aqui em Piracicaba tá seco pra caramba, né? Deu Então, uma tudo secada isso violenta aqui em Sorocaba também. deu uma secada bem boa. Então, né, o que a gente costuma ver muito nesse meio, né? Que até é o tema da nossa live que a gente propôs, né, que é a questão de pragas e doenças, né? Que a gente encontra nessas árvores que pode afetar. O mau manejo, né? Podas erradas também, que é bem comum da gente ver, né? Mas a questão de pragas e doenças que atacam essas árvores, né? O que a gente tem de doença? A gente considera aí como doença fungos, bactérias e vírus, né? São organismos que vão estar atacando a árvore, né? E só que eles assim não, eles precisam de três coisas para acontecer, né? Precisa ter o patógeno no ambiente, né? A gente precisa que a árvore seja susceptível, que muitos desses vírus, bactérias aí são específicos, né? Atacam um gênero, uma espécie ou uma família de árvore, né? E que a condição ambiental seja adequada, né? Ou muita umidade, ou muito frio, ou muito calor para isso acontecer. Então, e também tem as pragas, né? Que daí já entra a parte de inseto, que a gente tem formiga, cupim, besouro, moscas, enfim, várias coisas. É, E e qual que é eu, Uhum. não, Pode falar? eu acho que é importante lembrar que
as pragas e doenças, naturalmente, elas acontecem, né? Isso. Mas as condições urbanas, muitas vezes, fazem com que essas árvores tenham um pior desempenho, né? Exatamente, né? O que que acontece? A praga, a doença, ela está ali, ela é um mecanismo de seleção natural, né? Que vai selecionar o quê? O mais adaptado àquele local. E no meio urbano, a gente não tem as condições ideais da árvore, né? A árvore veio lá da floresta, estava lá quietinha, tinha solo, né? Área de enraizamento adequada, o clima adequado. E quando a gente traz para o meio urbano, a gente tem vários fatores, né? Interferindo, né? Calçamento, presença de estrutura, fiação elétrica, e isso vai gerando estresse da árvore, né? O grande problema, o grande causador de pragas e doenças que a gente tem é o estresse. O pessoal fala, pô, manejo, vou fazer tratamento de árvore. O que que eu vou fazer? Eu vou passar veneno para o cupim, vou usar algum produto ali para as brocas, e não é isso. Né? Isso daí é uma visão muito antiga. Né? No passado era feita essa prática reativa. Né? Ah, tá com cupim? Manda veneno. Tá com broca? Veneno no buraco. Né? E esquecia de se avaliar, né? De fazer um bom diagnóstico da planta. Né? Para ver o que levou a isso. Né? Não adianta só tratar. Se eu não melhorar o ambiente, o local da planta, ela vai voltar a ficar suscetível para praga. Né? Com Então, certeza. o que é muito comum no ambiente urbano, né? A gente tem que ter poda nas árvores no ambiente urbano. A árvore não precisa de poda, mas para conviver em área urbana, né? A gente precisa fazer poda, precisa fazer a limpeza de galho seco que pode cair. A gente vai ter conflito com rede elétrica, vai ter conflito com automóvel que vai passar embaixo, pessoas passeando no viário, né? Enfim, tem todas essas coisas. Né? É, outro dia eu recebi aqui uma, uma solicitação, né, de um condomínio que a gente atende, de uma pessoa falando sobre a saúde, questionando, né, a saúde da árvore da frente da casa dela. E aí ela estava falando, porque o pessoal fez poda mal feita, e aí a árvore está morrendo. E aí nós fomos lá dar uma olhada, né? E o que acontece é que a gente percebeu coisas importantes, né? Primeiro, realmente era uma uva japonesa, né? Ela é muito comum aqui nos empreendimentos aqui em Sorocaba. E ela é uma árvore que aguenta muito bem poda, né? Ela aguenta muito bem, inclusive, topiaria, né? Mas, né, ao olhar ela, né, como um todo, a gente percebeu que a pessoa tinha colocado lá orquídea em volta do tronco, né? E aí tinha amarrado a orquídea segurando o tronco inteiro, né? Então a orquídea não estava lá só colocada. Inclusive é legal falar sobre orquídea, né? Porque tem muita gente que acha que a orquídea em si é um parasita, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar. Sim. E outra coisa que tinha embaixo é que a pessoa, quando foi fazer a calçada, né, ela pegou e chegou com o concreto praticamente no tronco da árvore. E aí a própria calçada estava tocando o tronco da árvore, o colo da árvore ali. Né? Então, apesar do exemplar ali ser um exemplar que aguenta muito bem poda, apesar, né, de sucessivas podas mal feitas ali, um histórico de poda mal feita, a gente tinha outros problemas que estão levando essa árvore ao apodrecimento. Né? Certo. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Né? Como eu falei, a árvore, para ela apresentar o sintoma grave de ataque de praga, um decaimento acelerado, ela vai ter que estar sob estresse, né? Porque ela libera substâncias químicas que acabam atraindo essa praga, né? E mesmo assim, ela não, às vezes não vai ter reserva de energia suficiente para combater esse patógeno, essa praga que vai estar, ou a doença ou a praga que vai estar atacando ela. Né? Nesse caso aí dessa árvore, você tinha a orquídea que estava amarrada ali, provavelmente causando um alelamento, né, pela pressão que estava ali na área de casca ali, né, no xilema, no floema ali, né, mais externo. Tinha o soterramento de colo, né, impermeabilização praticamente que total da área de raízes ali, isso dificultando a absorção da água, né? A água é importante para fazer toda a troca de nutrientes, né? Toda aquela dinâmica do solo. Então você já tinha um solo pobre em água,
Problem ar também, né? Porque a raiz precisa respirar, ela precisa trocar o ar com o solo, e tudo isso a planta está lutando, a planta quer viver, né? Ela vai se adaptar, só que ela vai ter que gastar muito recurso energético e não tem de onde ela repor isso, né? Por isso que hoje em dia, né, a gente trabalha muito mais na prevenção, né, e no manejo integrado. Então a gente não vai lá e só mata a praga, né? A gente tenta ver o que está causando aquele estresse para a árvore para melhorar toda essa condição para ela. Acho que esse ponto onde a gente sempre é um ponto tácito, né? Quando a pessoa coloca lá o concreto no pé da árvore, a própria pressão que o tronco ele vai crescendo, né? O tronco ele vai ganhando diâmetro. E à medida que ele vai pressionando ali aquela estrutura de concreto, ele vai tentando a todo momento, né, se deformar e formar outros tecidos ali junto. E acho que ao longo de tantos anos, né, sem esse manejo adequado do tronco, a árvore acaba gastando toda a energia aí que ela teria para crescer e manter, né, sua saúde e produzir as suas defesas, né? Porque a planta também produz defesa, né? Isso é um negócio que a gente acha que só a gente tem defesa, mas a planta também tem, né? A planta produz vários extrativos, né, taninos, né, que são substâncias aí próprias para combater os patógenos que atacam ela, né, fungos, né? Tanto é que quando a gente corta uma árvore que tem um defeito, tem alguma coisa, a gente consegue ver a compartimentalização, né? Que você vê aquela área mais escurinha, um pouco próximo à lesão, que é o quê? Que são extrativos, que é a própria defesa que a planta colocou ali, né? Entupiu ali os canais dos vasos condutores para evitar a dispersão dessas pragas, dessa doença para dentro dela. Então, como a gente estava falando, uma das principais coisas que a gente tem que fazer é um bom diagnóstico, né? Conhecer a espécie de planta, como você falou. A uva japonesa, ela é uma planta que tolera bem, uma planta bem rústica, tolera poda, né? Ela se adapta bem a várias condições climáticas, né? Agora tem plantas que são mais sensíveis. E da mesma forma, a gente tem pragas que são praticamente específicas, como eu falei antes, né? São pragas que ocorrem em uma determinada família, das moráceas, por exemplo, ou são pragas que atacam uma espécie, né? A gente está falando aí de vírus, de bactérias que são muito específicas, né? Mas também não é mal, né? Como você falou, além de ser um mecanismo de seleção natural, tem muitos vírus, né, que causam mutações que são desejáveis nas plantas, né? Como variação de planta variegata, né? Alguns que causam cores de floração diferente, né? Então isso está ocorrendo na natureza, né? Isso é um controle, e quando está em equilíbrio, a árvore está em equilíbrio, o ambiente está em equilíbrio, a gente não precisa tratar. A gente vai começar a tratar e considerar isso como praga, como uma ameaça, quando? Quando começar a trazer dano econômico, né? Eu vou precisar, ou vou perder aquela árvore, vai pôr a árvore em risco. Então a gente tem que, aí é uma praga, a gente tem que intervir e fazer um tratamento. E uma das coisas que você faz profissionalmente é justamente esses tratamentos, né, Gustavo? Isso, exatamente, né? É o grande campo do arborista. Quando a gente fala em corte e poda, cara, tem zilhões de gente fazendo, né? Algumas do método correto, algumas não. A hora que você vira para o lado de cuidados da árvore, que você tem que entender um pouco mais de toda essa dinâmica do ambiente, aí você já abrange o público de uma outra maneira, né? Então eu até falo para amigos, assim, para colegas, pô, que estão começando, o que você me indica? Eu falei, cara, é isso, meu. O pessoal está acostumado a chamar o corte e poda. Não, vamos partir para o tratamento. Pô, mas é difícil. Realmente é difícil. Você tem que estar estudando, tem que estar atualizando, você tem que saber da árvore, você tem que saber da biologia da árvore, biologia de solo, muita coisa, né? A parte de nutrição, a parte de praga, reconhecer bem um inseto, né? Pelo menos o básico para você aí chegar em casa e correr atrás de um especialista para te ajudar. O Flávio perguntou aí a respeito dos produtos que são utilizados, se eles são registrados, se existem produtos para arboricultura urbana. Como é que funciona aí essa questão? Então, para arboricultura em área urbana, a gente não tem produtos registrados aqui no Brasil, né? A gente tem produtos domissanitários, né, que são registrados aí, que são inseticidas, né, que a gente tem para uso doméstico? Em área urbana, isso. Só que eles não são para árvores, né? Tem alguns que são fitotóxicos, né? Então você pode aplicar, ele serve, por exemplo, ele tem a substância que vai matar o cupim, mas a gente não sabe se naquela formulação como ela vai se comportar
em relação ao vegetal, né? Se a gente for porque fazer uma pulverização, se o veículo que está, a substância ali que está sendo diluída, se não afeta as folhas, né? Tudo isso. que aquele mesmo tem um. Eu já vi um memezinho no Facebook falando assim, ó, o veneno que você passa numa lavoura, né, que é o deltametrina, se eu não me engano, é o mesmo que você passa no piolho da cabeça, né? Mas tudo existe o seu uso, né? E a questão do registro, eu não sei se é uma política nova que foi feita agora, que é uma política dos insumos biológicos, foi lançada ontem. Eu acho que ela vai trazer aí algumas novidades para a nossa área, porque quanto mais natural for o tratamento, melhor, não é isso? Quando a gente parte para o tratamento químico, né, que a gente vai aplicar algum inseticida, algum herbicida para combater uma erva ali que a gente não quer, alguma coisa do tipo, a gente vai estar levando isso, vai estar contaminando o solo, vai estar muitas coisas, a gente não sabe como é que funciona, né? E também pode ser o problema que está aquela árvore. Às vezes a gente chega ali, ali foi uma lavoura, uma área de exploração florestal, ou então virou um condomínio há muito pouco tempo, mas antes era uma fazenda e eles produziam soja, né? A gente não sabe o que tem ali no solo, não sabe como que a árvore vai responder. E às vezes o cliente chega ali e diz, minha árvore está com cupim, né? Mas o que está levando, né? O que será? Então é importante a gente buscar também, tentar entender esse histórico da área, como é que foi, quando foi plantado, né? Que é muito complicado, mas dá boas respostas. Então, o grande lance, o grande tchan, o grande segredo para você fazer um tratamento na árvore é você fazer um bom diagnóstico. É você ter certeza do que você está fazendo. Porque você prepara, às vezes você prescreve um tratamento para a árvore e vai acabar prejudicando, você vai acabar até contaminando o local e não vai vir ter muito efeito. E dentro das árvores urbanas, quais são as pragas mais comuns aí que a gente vê? Cara, a gente tem aí de praga, né? Falando de insetos, a gente tem os cupins, né? Que são terríveis, né? O pessoal tem muito medo, minha árvore está com cupim, né? E a gente sabe, né? Geralmente a praga é uma questão secundária. Tem estudos, né? Até a própria tese do Sérgio Brasolin, lá do IPT, mostrou que eles estão associados com a presença de fungo dentro da árvore. Então, não é o cupim que a gente tem que se preocupar, né? O cupim a gente vê, né? Quando a gente vai avaliar uma árvore, a gente procura o quê? Sinais e sintomas, né? Os sintomas vão ali da folha amarelada, né? De alguma coisa que ela está mostrando, e os sinais é a presença do patógeno, da praga ali, né? Então, o cupim sempre vai conseguir ver o rastrinho dele ali, aquele túnelzinho que ele faz de terra, né? Em volta das raízes, né? E é importante conhecer o cupim, né? O inseto que está atacando. O que causa grandes danos é o Cuptoderm gestroi, né? Que é o cupim de solo, né? Ele ataca a madeira de árvores aí. Mas tem cupins arborícolas que não fazem mal nenhum para a árvore. Ele só faz o ninho em cima da árvore, mas ele forrageia, ele corta a grama ali e leva para o ninho dele. Então a gente tem que tomar cuidado na identificação correta da espécie. O que a gente vê muito também aí que assusta o pessoal são as brocas, né? A broca, o que é isso? A coleobroca, né? Todo o inseto, né, que em determinada fase da vida faz um furinho no tronco, né? Aí a gente tem, o mais comum besouros, né, cerambicídeos, temos algumas vespas e borboletas também que fazem, né, esses furos, né, que agem como brocas, né? Muitos desses insetos põem o ovo ali dentro, né? A larvinha cresce e começa a se alimentar, e o que ela vai fazendo? Ela vai comendo toda a árvore por dentro ali, né? Dificultando a troca de nutrientes, né? A subida de água, de nutrientes, que ela geralmente ataca aquela parte do ovo. Então, o que a gente vê muito aí, essa parte de insetos mastigadores que vão comer. Então, a gente tem cupim, besouros, né? E tem os insetos sugadores. A gente tem cigarrinhas, né? Muitas vezes o pessoal fala, nossa, está chovendo, né, na árvore, está pingando, né? São os insetos que causam isso. Né? Tem várias histórias aí engraçadas sobre isso. Então, basicamente, a gente tem de insetos isso, né? Cupim, besouro, mosca, borboletas, né? Aquelas lagartas grandonas que muita gente tem medo.
né? Determinada época do ano aparece aí a Brasólia, Sulfurai, né, que é a mais comum que a gente tem, e o pessoal morre de medo. Então chama a gente, a palmeira está com lagarto. As folhas estão comidas, estão feias. Então, são os mais comuns que a gente vê aí de insetos, né, no dia a dia. Ó, tem duas dúvidas, uma dúvida aqui, ó. Existe um mês, lua correta ou regra para fazer topiaria em árvores? Exemplo, canela, alfeneiro do Japão e tal. Vixe, topiaria já não é minha área. A minha também não. Como eu falei, né? O meu trabalho aí é poda, mas a poda do arborista. Eu acho muito bonito esse trabalho de topiaria, mas eu não tenho a mínima noção, né, de como faz esse formato. Como da lua, assim, a gente vê algumas coisas tradicionais que o pessoal fala, né? Que realmente ela influi até no fluxo de água das marés, né? Influi dentro da madeira também esse fluxo de água. Né? Mas para topiaria exclusivamente, aí eu não vou saber te responder, não. Mas existe alguma época mais adequada para fazer a poda das árvores? Tipo, tem aquele ditado dos meses com R, meses sem R, lua não sei o que lá, lua... Lua nova, né? Lua minguante. Ou tem que fazer quando dá? Isso vai depender muito do resultado. Esse lance de poda é muito bacana para frutífera, né? Determinada época, para você estimular o tipo de fruto, ou você vai derrubar, atrasar a floração para você ter frutos fora de época, né? Para arboricultura, o ideal é como eu falei, a gente quer entregar o máximo de área de copa. Então é que a nossa poda seja sempre pontual, né? Então o que a gente vai fazer? A poda mais comum que a gente faz é a poda de limpeza, que a gente vai tirar galho seco, galho doente, e no meu entendimento, para se fazer uma poda dessa, não tem época do ano. Você vai fazer, vai retirar só o galho seco, só o que ele está expulsando. Se for fazer uma intervenção maior, assim, né, é legal observar isso, né, dependendo IPs, né, na época de floração, ele investiu muita energia para floração, né, isso não é legal. Então, para algumas espécies é bom observar. Mas geralmente, quando chamam um arborista, né, eles chamam a gente para resolver um problema, um galho que está caindo, alguma coisa assim. Então, para esse tipo de manejo aí, a gente não tem muita data. Eu sempre adoto tentar fazer a poda fora da época que ela está gastando muita energia, né? Mas como o nosso tipo de poda é um tipo de poda só de condução, de limpeza, e a gente não faz nenhum tipo de topiaria, não faz nenhum tipo de intervenção mais... O Marcão perguntou aí, né? Qual é a melhor época, né? O Marcão... a gente adota esse critério de intervir o mínimo possível também, né, para que a árvore tenha uma boa recuperação. E eu, particularmente, eu acho que é muito bom fazer nas épocas que você tem mais água, né, mais chuva. Porque a planta está mais disponível, tem água ali, tem nutriente, né? Então a árvore, primeira coisa, você vai ter que nutrir bem ela, né? Nutrindo bem e ela tendo água, se você der uma judiada nela, ela consegue se recuperar, né? Com grande facilidade. Desde que você atenda aquele critério. No máximo 30%, 25% de intervenção, né, na copa. Nunca mais do que isso. Exatamente, né? Aí o Chico falou, legal, uma coisa aí do mês sem R, né? Para evitar calor extremo, né? Mas se a gente pensar a nível Brasil, que, meu, país quase o tamanho do continente, lá no sul é muito frio, no Nordeste é muito quente, né? É difícil a gente ter uma regrinha. Vamos podar em tal mês, né? Porque tem época que está chovendo aqui em São Paulo, não está chovendo na Amazônia. Então a gente tem que levar muito em consideração o local. Essas receitinhas de bolo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre converso bastante com o Flávio, né? Com a galera aí que, meu, não existe receita de bolo. Você tem que entender o local que você está, o ambiente que você está, para daí poder fazer um bom manejo. Vai aí o bom senso. A questão, tem essa questão do bom manejo, né? E, por exemplo, o nosso inverno aqui no Sudeste é seco. O inverno o inverno no Nordeste é chuvoso, né? Então, são condições completamente diferentes. O Newton está falando, a tradição é podar em maio a agosto. Que, na minha opinião, esse é um conceito traduzido do hemisfério norte. Né? Porque são os meses secos e frios nossos. Então, são os meses que, teoricamente, aqui você vai ter menos problema com árvore. Né?
Sim. Porém, eu já li em vários materiais de fora que o pessoal poda no final do inverno para que a planta já comece no verão a E tem ter toda a sua recuperação. ali para fechar. Exatamente. Né? Mas eu acho que o mais importante é nunca judiar da árvore, nunca topar galho. Eu acho que o destopo é muito ruim. Né? O Flávio está falando, na Alemanha preferem fazer as podas no verão. Eu também acho que poda tem que ser em tempo quente, tempo chuvoso, né? Onde a gente consegue ter bastante resposta. Quanto maior o fotoperíodo, mais fotossíntese ela vai fazer, mais energia ela vai ter para se recuperar daquele dano, né? É bem mais interessante. E como a gente trabalha com 60, 80, 100 espécies diferentes nos nossos trabalhos de arborização, cada árvore é uma. E às vezes você tem um intervalo ali de serviço, né, para fazer o trabalho e sair fora. E tem que ir para outro, tem que entrar em outra empreita, né? Tem que fazer outro tipo de atividade, né? E é isso que eu ia falar com você, né? O nosso trabalho, a gente tem um cuidado geral com as árvores, né? O seu trabalho é um trabalho muito mais focado no indivíduo, né? No dono de uma fazenda, no dono de um imóvel, né? Que geralmente essas pessoas que conseguem contratar um arborista que tenha muito conhecimento, né? São pessoas que têm maior cuidado com a árvore, que têm maior poder financeiro também, não é? Exatamente, né? Que dão um valor diferente para a árvore, né? Como a gente conversou, né? Tenho clientes que, poxa, eu comprei essa chácara aqui, quando eu casei, 30 anos atrás eu plantei umas árvores aqui. E as árvores estão morrendo. E tem tudo isso para eu querer provar, né? Porque, poxa, tem árvores que foi o filho que plantou, que foi o neto que plantou. Então o pessoal acaba tendo maior cuidado, né? Quando a gente pega a gente, sim, dá para se fazer um trabalho bem legal, né? Olhando mais por questão do indivíduo, arbóreo, né? E fazendo um manejo do ambiente. Como eu falei, um diagnóstico bem bom ali para ver o que está acontecendo. Nessa cliente, no caso, ela é aqui em Dayatuba, uma cidade aqui próxima, né? Ela plantou um bosque com 30 plátanos. O plátano é uma planta de clima frio, não se aclimatou aqui. E o que aconteceu? Começou, ela teve um ataque muito grande de broca, e acabou perdendo 5 plátanos daquelas que ela plantou, né? E aí ela ficou super chateada, né? Porque, poxa, tem toda aquela história lá, e eu monitoro esses plátanos para ela até hoje. Faz 5 anos isso. E eu sei que toda época do ano ali, comecinho de março, né? Comecinho de abril ali, vai aparecer essa broca, né? Vão começar a sair os adultos, né? Porque muitas brocas vivem anos dentro do tronco da árvore, né? Então eu faço o quê? Eu vou fazendo a catação desses adultos aí, faço a nutrição do solo, vou repondo nutrientes, porque é lindo, né? Ela plantou um gramado embaixo, mas varre todas aquelas folhas. O plátano troca de folha, né? O plátano também ele precisa ter aquela parada que ele tem no inverno lá, né? Que os vasos condutores diminuem, então, porque cai neve, então ele perde todas as folhas, ele dá aquela cessada no crescimento. E aqui não, aqui você tem sol o ano inteiro, a umidade dá uma caída, mas ainda tem, né? Não é tão quanto o hemisfério norte, né? Então, uma planta que foi adaptada para lá. Então, a gente tem muito trabalho com esses plátanos, né? Na questão de análise de risco, né? Para a gente ver a segurança, se essa árvore está segura, porque fica do lado da casa, né? Esse bosque de plátanos. E aí, todo ano a gente vai lá. Então, eu sei que agora que está caindo as folhas, né? Eu aproveito para fazer uma limpeza, subo na copa, faço uma prospecção, vejo como é que está. Nos meses anteriores eu já fiz o combate dessas brocas, né? Ali eu trabalho com o quê? Eu trabalho com controle químico, né? Para evitar que aquilo se espalhe. Eu tenho que usar um inseticida ali naquela região, mas eu trabalho muito com manejo cultural, que é o quê? São as podas de limpeza, né? Eu acompanho o pH do solo, trabalho com injeção de macro e micronutrientes, né? Épocas que estão mais secas, a gente faz a irrigação também. Então, a gente vai trabalhando todo nesse manejo. Mas, é claro, isso não vai salvar as árvores dela. Então, o que a gente já fez? Como arborista também, qual foi a minha saída? Eu propus para ela a gente intercalar ali com plantios de árvores nativas, né? Ela gosta de árvores enormes ali próximo à casa, é uma fazenda muito bonita. Então, eu sugeri para ela o jequitibá, né?
Então, o que a gente fez? A gente fez no meio desse bosque de plátanos, a gente foi plantando ali, colocamos acho que 10 indivíduos de jequitibá, né? E estamos manejando. Uma hora os plátanos vão acabar saindo, mas até ali já vai estar os jequitibás no lugar para substituir. Então, também é instruir, né? A questão de escolha errada da espécie influencia muito nessa presença de brocas. O pessoal da loja do triturador está perguntando, as pragas passam no material depois de triturado? Cara, aí depende, né? Aí você tem, se você pegar uma planta, que ali não falando de praga, né? Mas agora falando de uma doença, né? De um fungo que esteja presente num vaso condutor ali. Se você triturar esse material e colocar, você pode passar. Por isso que é importante fazer a compostagem. Então, eu acho que passa, depende do tamanho, né? Se for aquelas larvona grande, aí acaba, né? Mas se for outro tipo de doença, e como você bem disse, né? O cupim é um indicador de que existe bactéria, existe fungo decompositor, né? Dentro do tronco. Então, se você pega, tritura esse material e bota direto no jardim, com certeza você está espalhando, né, essas bactérias, esses fungos, esses organismos patógenos. Então, o único jeito quer dizer, o jeito menos custoso e mais aproveitável de fazer isso acaba sendo a compostagem, né? Desde que seja uma compostagem bem feita, né? O Leandro falou, um abraço para o Leandro, aí, campeão nosso aqui no último campeonato que teve de escalada em árvores, da questão de ser custoso. Mas não é. Como é que eu fiz, né, nesse caso? Eu não fiz todo o trabalho de uma vez, então eu já sei o ciclo, como é que é. Eu cobro por visitas. Se eu fosse cobrar para a mulher um trabalho desse, de ir lá, suprimir todas as árvores, fazer todo o tratamento, então a gente faz visitas simples, né? Agora, em 5 anos lá, eu já vou para a casa dela, eu já sei o que me espera. Eu sei que tal época eu vou fazer as podas e tal. Então foi o que eu fui propondo para ela. Falei, vamos trabalhar assim, vamos fazer umas visitas mensais, né? Agora a gente já foi espaçando mais, agora estamos com umas visitas a cada 2 meses, que é o suficiente para estar mantendo. Né? E é uma boa, porque você tem o cliente ali que é um valor menor, mas está pingando sempre. Né? Então isso é uma estratégia interessante que eu adotei aí para mim nessa questão aí e deu bem certo. Eu também sou favorável a esse negócio também do pouquinho sempre, eu prefiro um pouquinho sempre do que muito de uma vez só. Né? Então, mesmo porque... É aquilo que eu sempre falo, se eu fosse lá, não, as suas árvores não são adaptadas ao clima, você vai ter problema com broca para sempre, que eu falei isso para ela, vamos cortar tudo. Eu falei, não, pô, a gente vai cortar, vai dar um baita no impacto visual, vai ficar feio pra caramba, então vamos fazendo. Se eu podia chegar lá e, pô, vamos cortar essas 30 árvores, vou ganhar bastante dinheiro, não, vamos fazendo um pouquinho. Então eu vou lá, já suprimi uma árvore que estava morrendo, numa visita, essa visita não tinha nada, essa árvore está morrendo, então eu vou suprimir ela para você. E assim eu vou diminuindo esse custo ao longo do ano. Né? E quando eu corto uma árvore, eu corto uma vez só. Ali na casa dela, como eu falei, cada 2 meses eu tô indo. Né? E tem muitos clientes assim. E deu propósito, como você falou aí. A gente tem muita árvore urbana que é aquela... É o sapatinho não, perdão, é a pata de vaca, né? Tem aquela pata de vaca nativa e tem a exótica, né? O pessoal planta muito a exótica, que é a folha mais arredondadinha, né? A nativa, ela tem espinho e é pontudinha. A exótica, ela é folha arredondada. E tem em muitos casos, a gente já percebeu que existe aí tipo um percevejinho, né? Alguma coisinha assim, parece que chama viuvinha. Né? E como é que controla isso aí? É uma cigarra. Elas costumam sair muito numa determinada época do ano, né? E elas atacam ali, elas vão nas flores que estão nos ramos mais novos, que ali você vai ter a casca mais fina, bastante fluxo de seiva, né? Saindo das folhas, e elas acabam infestando ali, fazendo os furinhos, se alimentando, né? Elas excretam aquela substância adocicada, que é o Ronidu, né? Que muitas vezes forma até aquelas bolinhas ali, e vai pondo os ovinhos ali, né? Existem várias formas de você controlar aquilo ali. Você pode, quando você começou ali, pegou a primeira infestação, você pode fazer o controle mecânico, simplesmente podar aquele galinho, tirar. Você pode também
trabalhar com pulverizações, né? Você pode, claro, vou pulverizar um inseticida, um químico muito forte, se está dentro do seu quintal, mas o problema é seu, você pode se intoxicar, você pode intoxicar a pessoa que vai andar ali, algum parente, algum colega seu, o filho de algum cliente, algum animal. Então, é sempre legal buscar meios alternativos, né? Quase toda a broca ela tem um agente biológico que faz o controle dela, né? Que você pode estar buscando, né? Usar esses produtos biológicos mas aí. isso aí também passa pelo conhecimento que tem que ser gerado pela universidade, né, Gustavo? Sim, sim. E a universidade tem pesquisado bastante sobre arboricultura? Cara, aqui eu vejo que tá crescendo. Tem um pessoal bacana aqui, né, da Exalc, fazendo um trabalho desse, no Unicamp, lá onde eu estou fazendo o doutorado. Ó, o Ricardo Atasca. Abraço aí, Ricardo. Obrigadão por estar com a gente aí. Pessoal da Unicamp, pessoal lá do Paraná, da professora Flávia, né, tem uma galera muito boa, tem um pessoal da USP, né? Mas é bem importante. Mas qual que é o grande problema, né? De você investir num produto para árvore? Que árvore é uma coisa assim que ela não é tão rentável, porque colabora, né? Se a gente for parar para pensar, né? Mas tem sido feito muitas boas pesquisas aqui no Brasil nesse sentido aí, né? De resistência de árvores, de controle de pragas, né? Tem a galerinha aí que vai estudando das universidades, a pessoa aqui, silvicultura urbana, questão de planejamento, tudo. Lá na Unicamp a gente mais com a parte de mecânica, de resistência da madeira, mas está crescendo bem. Tem um pessoal bacana aí. Nós tivemos Mas um ainda caso. tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa aí para ser feita. Nossa. Nós tivemos um caso num condomínio que de um lado da rua tinha pata de vaca e do outro lado era pau-ferro. E aí essa viuvinha ela passou para os dois. Só que o ataque na pata de vaca a planta reage bem melhor do que no caso ali, porque eram muitas árvores, era um renque de umas 20 árvores de cada lado, né? 20 ou 30 árvores, eram uns 30 lotes, era uma quadra de 30 lotes. Mas quando a infestação dava no pau-ferro do outro lado, desfolhava inteiro o pau-ferro. Então, esse que é o problema, né? Esses insetos que são sugadores, né, eles levam muitas vezes a desfolha da árvore, às vezes é um mecanismo de defesa mesmo da própria árvore, soltar aquela folha para ir embora ali a praga que está atacando, né? Então, a gente tem que controlar isso, né? Quando você tem uma infestação muito grande, você tem que intervir. Como eu falei, pode ser um inseticida, pode, mas a gente tem outros métodos, né? Tem, por exemplo, óleos, né? Você tem óleo mineral, tem óleo de laranja, né? Que tem dado um resultado bem bacana aí, que você pode fazer essa pulverização, tá? É menos tóxico e vai tirar. Muitas vezes, né, esses produtos biológicos funcionam como? Às vezes você altera o gosto, né? O óleo vai grudar ali, ele pode matar o animal sufocado, ou então simplesmente ele não vai reconhecer aquilo lá como um alimento e ele vai embora. Você está fazendo um trabalho preventivo, que é bem interessante. Criando uma película ali, né? Entre a folha, o tecido vegetal e a boca dele, né? Então, você trabalhando ali com pulverização, né, pulverizador estacionário aí, a grande pressão você consegue, né, usando o produto certo, fazer um controle bem legal, né? Às vezes só água com detergente também você faz a lavagem, como eu falei, o próprio detergente neutro ali gruda ali e a broca vai embora. Em alguns casos, sim, né? Como eu falei, nos plátanos, aí eu entro com os químicos mais fortes, né? Mas aplicação localizada, né? Dentro das galerias, tem bastante foto aí, acho que tem algumas de tratamento que eu fiz no meu Insta aí, de fazendo a injeção nos furinhos, né? Aí eu trabalho com inseticida de contato também, para pegar o adulto, mas é aquele trabalhinho de formiguinha, né? Ao longo dos anos aí, mas está dando bom resultado, tá bem legal. Mas a gente também não pode esquecer também que quando a gente compra uma fruta no mercado, essa fruta também passou a planta que deu origem a essa fruta também teve uma série de tratamentos aí que precederam, né, essa fruta. Então, eu acho que a gente aplica muito pouco produto em árvores urbanas que possa... E essa quantidade dificilmente vai causar mal à população ou às pessoas ali, né?
Para você trabalhar com químicos, você tem que ter muito conhecimento da toxicologia do produto, né? Da onde ele fica armazenado no seu corpo, se ele é lipossolúvel, fica armazenado na gordura, no osso, enfim. É uma área à parte. Como eu falei, o arborista ele tem que ser multifunção. Você tem que conhecer um pouquinho de tudo, tem pessoas que se especializam numa área, pessoas que se especializam mais em outras, mas é uma área muito grande, então tem um mercado enorme, aí tem espaço para todo mundo estar trabalhando, né? E seria bacana cada vez mais ter mais pessoas com a gente, né, nessa luta. Mas o que eu vejo assim, né, a tendência, né, é trabalhar com espécies, né, como você falou da maçã, deu um exemplo legal, né? A maçã, ela tem um valor econômico, então ela já foi toda trabalhada, tem N variedades de maçã, então já teve todos aqueles cruzamentos genéticos para você chegar em variedades que suportam mais pragas ou não, né? O ideal seria que na arboricultura também se levasse para esse caminho, mas ainda estamos longe, né? Então a gente tem que fazer isso, né? Tem que fazer esse controle e no meu caso, né? Eu sempre opto, né? Tento fazer com alguma coisa menos agressiva, né? Se eu for usar alguma Claro. coisa assim, mais pro lado biológico, assim, mais pro lado quanto mais natural possível, para imitar o que era na biologia, na natureza da árvore. E quando uma árvore. Tem uma outra questão também, que é a questão de quando eu sei que eu perdi a batalha para a praga e para a doença. Né? Então, aí vem uma série de outros conhecimentos que eu, particularmente, comecei a estudar a questão de risco de árvore, de saber exatamente se dá para tratar ou não, devido a clientes virem para mim e falarem assim: Felipe, essa árvore vai cair. Felipe, isso aqui é uma árvore de risco. Felipe, isso aqui... E uma série de questionamentos que a gente... Eu sou biólogo, né? E eu não tive arboricultura, não tive nenhum tipo de disciplina na faculdade, apesar de ter as básicas que dão todo o embasamento teórico para você saber, a anatomia, a fisiologia da árvore, tudo, mas dificilmente a gente conhece e sabe, tem uma formação onde você saia sabendo avaliar alguma coisa, né? Exatamente, né? Uma coisa que aconteceu comigo também, né? Eu formei, fiz biologia e eu sentia que faltava para mim, era que eu comecei a trabalhar com essa parte de inspeção de risco. Quando que eu vou tratar uma árvore? Primeira coisa que eu vou avaliar é se aquela árvore ela é mecanicamente estável, se ela é suficientemente segura para mim realizar um tratamento e ela poder continuar viva, né? Então aí eu faço todo o protocolo, uma boa avaliação da árvore, do local, dos alvos que ela pode atingir se ela vier a cair, né? Para saber se eu prescrevo o tratamento ou se eu falo, vamos cortar, né? Então, a gente faz sempre isso, no diagnóstico é bem importante. E como eu estava falando, eu fiz biologia também, senti muito falta dessa parte, né? Por isso que eu fui procurar meu mestrado na engenharia, né? Então, eu fiz o meu mestrado e estou fazendo meu doutorado agora, que é um outro mundo, porque os caras é força, é cálculo, é conta bem, meu, esse negócio aí para mim é rigidez, flexibilidade, é tudo coisa que fica muito nebuloso, né? Hoje, não, eu já consegui preencher isso, então tem várias ferramentas que já entram nesse diagnóstico, né? Você pode fazer, por exemplo, uma tomografia, né? Ou sônica, ou ultrassônica, né? Lá na Unicamp a gente trabalha muito com a tomografia ultrassônica, né? É desenvolvido lá no nosso laboratório, as pesquisas, que você usa um aparelho de ultrassom, né? E pela malha de difração, né? Pela passagem das ondas de um ponto ao outro, você consegue gerar um gráfico que vai te dizer quanto por cento aquela madeira está resistente naquela seção do tronco. Isso é bem legal. Com ultrassom também dá para a gente associar a resistência de galhos, né? Aí, em vez de a gente fazer aquela tomografia, a gente faz uma propagação longitudinal na árvore e com uma fórmula, com uma densidade, a gente consegue saber o quanto aquele galho ou aquele tronco vai suportar de esforço. É bem legal essa parte de ensaios não legal, hein? Aí que eu acabei descobrindo. Mas como eu falei, né, o que essa tomografia dá para a gente? O que essa imagem tomográfica vai gerar para nós? Ela vai dar um gráfico, né, de quantos por cento foi perdido aquela velocidade no local.
né? Se você tem um meio sólido ali, ela vai passar de um lado para o outro, ela vai correr rapidinho. Se tiver um buraco, ela vai ter que desviar, né? Se tem uma madeira mais friável, que tem um fungo, ela vai perder velocidade, que ela vai ter que achar um caminho para chegar até do outro lado. Pois bem, aí se você pega uma árvore que está totalmente tomada de fungo e faz a leitura, ela vai te dar uma leitura uniforme. Por isso que é legal você nunca usar só um método não destrutivo, você sempre está associando dois. Né? No caso, um outro que a gente associa é a resistografia, né? O penetógrafo, o resistógrafo, que você entra com uma broca, fazendo um pequeno furo, e pela aquela resistência, ela vai gerando um gráfico de resistência da madeira. E isso acaba validando a nossa tomografia. Mas é claro, tudo isso preferido do que antes. Quando que eu vou chamar o pessoal do laboratório, ou vou contratar a empresa? A gente tem aí o pessoal da Dr. Tris, né? A Tânia da P&D, né? Que faz esse tipo de serviço, né? De tanto como tomografia quanto resistografia. Quando que eu vou chamar eles? Depois que eu fizer uma análise visual e falar, olha, aqui tem um indicativo que pode ter alguma coisa. Então, é assim, é um bom diagnóstico, né? Todo o tratamento, né? Acho que até antes da parte de tratamento, né? O que eu vou aplicar para uma bactéria, o que eu vou aplicar para um vírus, o que eu vou fazer por um fungo, é saber se aquela árvore vai ter resistência mecânica, né? Tratar aquilo como uma estrutura e não mais como um ser vivo. Né? A gente tem que ver esse lado aí também. E esses equipamentos, né? Grande parte do pessoal que, quando começa a avaliar risco, já fala, porque eu vou comprar um resistógrafo, vou comprar um tomógrafo, né? E esquece do básico, né? Que é uma boa avaliação, que é saber identificar os bichos ali, que é olhar para a árvore, sentir ali o que pode acontecer com ela, né? Com dados científicos, com conhecimento, e cada madeira, cada espécie vai reagir de um jeito, né? Exatamente, né? Aquela ferramenta, né, o resistógrafo, o tomógrafo, são ferramentas caras, né? Ela vai te entregar um resultado, ela vai te entregar um gráfico, ela vai te entregar um mapa ali com coloridinho, ou então vai te indicar a faixa de velocidade que passou ali, tá, mas o que isso quer me dizer? Né? Qual que é uma velocidade ruim? Qual que é uma velocidade boa? Né? Tem muitos trabalhos feitos sobre isso, tem bastante trabalho feito disso, com madeiras de zonas temperadas, né? Da Europa, Estados Unidos, que eles estão mais avançados que a gente, e tem uma biodiversidade menor. Aqui no Brasil, a gente é um país mega diverso, aí tem muitas espécies de árvores, então tem muito trabalho a ser feito, né? Para ver na questão tanto da risitografia, da tomografia, qual que é a velocidade ideal para uma tipoana? Eu não sei. Qual é a velocidade de propagação de onda ideal para o pau-ferro? Eu não sei, acredito que é maior do que a da tipuana, que a madeira é diferente. Então é muita coisa aí, tem uma lacuna muito grande aí para ser preenchida, né? E a gente muitas vezes quer se prender nisso aí, né? E esquece do visual, é igual que a gente fala que a gente quer ir no médico, naquele médico que pega na gente, né? Aquele médico que fala assim, você tá indo bem, você tá... tem que ser o médico que olha para você, que te dá atenção, né? Que quer ouvir o que você quer falar, né? É a mesma coisa com a árvore, né? A árvore ou qualquer outra planta, né? Você tem que ter, né, o que eu falo sempre, né? Para qualquer coisa, o bom senso, né? Vou avaliar, será que compensa? Eu falar para o meu cliente, vamos investir num tratamento. Eu sempre dou a opção, falo, a árvore ela está muito fraca, mas a gente não tem alvo aqui, pode ser que ela caia. Vocês querem investir no tratamento? Ou vamos fazer a supressão? Aí eu dou essa opção, sempre jogar claro, né? Mas uma avaliação visual, né? Não adianta saber o lenho, por exemplo, como é que está o tronco. Beleza, o tronco está ok. Mas e as forquilhas? E as uniões do galho? Como é que está lá em cima, né? Será que essa árvore já não está contaminada com um fungo que pode passar para as outras? É um manejo cultural. Talvez se eu tivesse pego a primeira árvore, que pegou aquelas brocas, que deu a infestação, tivesse suprimido, cortado, queimado, ela teria resolvido o problema dela. E o Chico estava perguntando se tem literatura acessível desse material. Eu tenho alguma coisa aqui, Chico, né, de avaliação, acho que estava falando de avaliação, né, eu tenho alguma coisa aqui, eu posso disponibilizar para você, o que eu tiver. E tem muito artigo científico também publicado, né? Se você procurar lá do nosso laboratório, lá da PEAG, lá do Camp, né, o Laboratório de Ensaios Não Destrutivos,
Está saindo bastante artigo, está tendo bastante trabalho bacana com questão de imagens, né, com questão do uso combinado do resistógrafo com o tomógrafo, né? Tem bastante trabalho feito em parceria com o IPT, né? Tá, a Mariana, a Cândida, o pessoal está tudo fazendo esse trabalho. Mas ainda é de formiguinha, estamos começando. Né? E eu Exatamente, acho o que que falou aí, ó, nós é igual ao ser humano, tem que ter um bom senso. Um organismo é vivo um tem que ser saber vivo, pô. avaliar. É um ser vivo. Bem colocado. Quando a gente tem uma outra coisa que é interessante, que é muito pouco usual ainda, que é o ancoramento de árvore, que é quando você ancora os galhos, isso também é um tratamento, né? Uhum. Isso é um tipo de tratamento, é um manejo que você faz aí para evitar um corte, para evitar uma poda muito drástica de uma árvore. Isso é minha área, né? Isso eu tenho feito bastante, eu faço bastante, né? Que também envolve toda uma questão de cálculo, de você saber o quanto vai suportar. Aí você já tem diversos materiais, né? Que vão estar interagindo com o ser vivo. Você tem que ter uma técnica correta para aplicar esse material na árvore para causar o mínimo de dano possível, para que ela possa se recuperar bem. Como eu falei, às vezes quando eu instalo o cabo ou quando eu vou fazer o tratamento de praga, eu não foco só no resolver o problema. Eu coloco o cabo, beleza, mas eu faço uma adubação na árvore para ela poder se recuperar melhor daquela lesão que eu fiz. Né? Então é E toda uma técnica, também, toda vez que você estaiamento, faz um negócio desse, acaba. dessa linha, eu tinha um IP, né? Ele cresceu sombreado. A própria competição é uma coisa que causa estresse na árvore. O IP cresceu sombreado, ele cortou e acabou apoiando no telhado. Ela não queria cortar e estava forçando ali. Então o que a gente fez? A gente estaiou. Eu puxei esse IP para trás ali e prendi ele no Jequitibá. Para que ele pudesse, ele fez a poda do Jequitibá para que ele pudesse seguir crescendo em direção ao solo. Né? O solo está tudo pismo dele. Então, é o que a gente chama de manejo integrado, não é eu ir lá, vou resolver o problema, vou cortar o galho que está pegando no telhado. Não, a gente tem que pensar no futuro, né? Como que aquela árvore vai ser. E quando você coloca, né, uma estrutura dessa na árvore, você também precisa fazer manutenção disso, né? Não é só colocar Sim. e largar lá, né? Você tem que colocar, você tem que inspecionar. Eu sempre falo, eu sempre brinco, né, com o pessoal quando está me ajudando na árvore. O Robson sempre está lá, né, comigo. Né? Falou, a gente tem que ser a última pessoa a ser lembrada aqui, cara. Se der uma chuva, der um vento, tem que cair tudo as árvores, menos esse galho que a gente colocou. Então tem que ter certeza, apertar bem, colocar de acordo com as normas, né? O dimensionamento correto do cabo, o torque correto, e sempre estar inspecionando, né? A literatura, né? O que a Isa fala pra gente é a cada 5 anos, no mínimo, você subir, né? E dar uma inspecionada no cabo, anualmente você verificar se não andou, se não soltou um clipe, né? E tem outra coisa, né? Ele continua crescendo. Né? E esse cabo, ele tem uma distância que ele tem que ser colocado do ponto central para ele poder atuar. Né? Se a gente colocar muito baixo, ele não vai funcionar legal. Muito em cima também não. E como a árvore continua crescendo, às vezes você tem que subir nesse cabo, né? Esse material. Legal, cara. Eu acho que acho que era isso, né, cara? Uhum. Bacana, é bem isso, né? Na questão de tratamento, é mais o bom senso, né? A gente tem aí as doenças, né? Fungo, bactérias e vírus, né? Geralmente são passados aí, né? Por alguns insetos, até carregam fungos, né? Insetos sugadores carregam vírus, fitoplasma, né? Que está tendo muito aqueles casos aqui do fitoplasma em pena, aqui em São Paulo, né? Em Pentafila. E monitorando sempre, tomar cuidado com o destino do resíduo, né? Como o amigo da loja do triturador falou aí, que é importante para a gente não estar transferindo esse patógeno, né? Saber que algumas doenças são mais difíceis de tratar, né? Localização, por exemplo, uma doença fúngica numa folha é mais simples, né? A própria árvore, como mecanismo de defesa, derruba a folha. Se esse fungo já entrou para um vaso condutor, para um xilema, para um floema, está dentro do lenho, já é mais difícil de fazer o tratamento. Então a gente tem que levar tudo isso em bom senso. A questão da dificuldade da gente ter acesso a insumos, né? Não temos insumos legalizados, registrados para o uso de árvore em ambiente urbano. Né? A gente tem ali para o uso em área rural. Né? Beleza, você tem cultura de eucalipto, cultura de outras árvores aí, teca, você tem seringueira, né? Mas para a área urbana a gente não tem registro. Então tem que sempre tomar cuidado. O que eu recomendo na questão do manejo?
esses cuidados preventivos, que nem você falou, né? Em vez de eu fazer uma poda num galho grande, eu posso fazer um cabeamento. Eu vou ter uma lesão menor, a árvore vai se recuperar mais rápido daquilo ali, que é um furinho mínimo, e você não está abrindo a porta para a entrada desses patógenos da árvore. Então é sempre usar o bom senso, né? Avaliar bem o local, não adianta eu ir lá, encher uma árvore de veneno e beleza, matei o inseto, caiu todas as folhas que estavam doentes, tá, e agora? Ela vai conseguir recuperar? Então prestar bastante atenção nessa área de canteiro, né? Na questão de infiltração de água, respiração da raiz, na questão da resistência mecânica da árvore, né? Que a partir do momento que você tratou a árvore, cara, você está sendo responsável. Estou pondo no nome, ó, o Gustavo está cuidando. Cara, você tem que ter uma certa garantia que aquilo lá não vai cair, né? Legal, cara. Estamos chegando aí no final, daqui a pouco vai cair aqui também. Então, eu acho que é isso, cara. A gente sempre tem que lembrar, né, que quando a gente planta uma árvore, a gente tem que pensar que ela vai crescer, né? Quando a gente compra uma mudinha pequenininha de 15, 20 centímetros, a gente nem imagina que aquilo lá pode se tornar uma árvore com 15, 20 metros de altura. Então, sempre que for plantar uma árvore, tem que ser responsável também, né? Para escolher o lugar certo, para escolher a espécie correta, para escolher o manejo correto. Não esquecer da boa coroa, né? A coroa é fundamental para que entre ar, entre água, que a copa cresça de acordo com o ambiente que você tem. Não se esquece que você tem copa e você tem raiz também. A raiz também ela precisa ter espaço para crescer, né? E aí, em alguns casos, né, igual você já falou, que já teve que fazer furo para injetar solo, inclusive, né? Colocar aí composto, colocar. Então, o tempo foi muito curto para falar de tudo isso, mas tem várias técnicas que às vezes você tem que mexer no solo e a árvore está numa área totalmente cimentada na casa e não tem como fazer, mas tem técnica para isso. Quem gostou aí, pessoal que tiver mais interesse, tá aí no Instagram, pode adicionar, a gente continua conversando. Mas vamos ver se a gente faz uma outra conversa aí para ver mais sobre esses temas. A gente precisava fazer uma live fazendo o tratamento, né, cara? Vamos ver se legal, a gente grava um vídeo aí para mostrar para as pessoas como é que faz, para mostrar para as pessoas os equipamentos. Como disse aí, né, o pessoal falando sobre passar doença pelo sabre dos equipamentos, pelo sabre da motopoda. Sim, é possível, sim, você transferir doença de uma árvore para outra, né, contaminando. Né, você pega... Fungos que atacam ali o vaso condutor, que é muito difícil de fazer tratamento nisso. E hoje a gente conhece, por causa do coronavírus, a gente conhece muito mais produto para fazer a desinfecção aí, né? Então a gente tem os de cloro 8%, a gente tem aí os quaternários de amônia, então tem bastante coisa para passar e ajudar. Mas, Gustavo, eu agradeço muito, muito, muito seu tempo.